Boa noite, gente, tudo bem? Como é que estamos todos? Saudade de vocês, Jordane Scherer aqui falando, Scherer Assessoria e Consultoria Jurídica. Saudade, como eu disse, infelizmente ontem foi quarta-feira, não consegui fazer e postar o vídeo em virtude da correria aí, das demandas, mas hoje, um dia com atraso, estamos aqui. Toda quarta-feira às 20 horas aqui no nosso canal vai ter um vídeo eminentemente sobre direito trabalhista, mas a cada um mês de vídeo, a cada 4 vídeos postados aqui, a gente vai ter um tema livre. Inclusive hoje eu tô com uma roupa estilo tema livre, não estou travestido de advogado, então o tema também vai ser livre e o que eu optei para falar hoje vai ser guarda compartilhada e pensão alimentícia. Tá? Não vou eu aqui exaurir a matéria porque não sou advogado de direito de família, mas gosto muito desta matéria, leio bastante sobre esta matéria e quero trazer assim alguns conhecimentos básicos para vocês. Espero que seja de proveito. Lá no final, então, se vocês gostarem, é aquele negócio. Deixa o like, curte, compartilha, comenta, faz novas sugestões para que a gente possa melhorar cada vez mais esse meio de comunicação aqui e espraiar cada vez mais o conhecimento para todos vocês. Tá certo? Vamos nessa então. Pensão alimentícia e guarda compartilhada. A gente chama vulgarmente de pensão alimentícia, mas no Código Civil isso é tratado como alimentos. E muitas pessoas não sabem, mas o artigo 1690, acho que é 1694, ele diz que os parentes podem pedir alimentos uns aos outros. Então daqui um pouco, se o meu pai está com dificuldade, ele pode pedir para o filho. Se o filho com 40 anos de idade está com dificuldade, ele pode pedir para o pai. E assim por diante, o irmão para o irmão, a mãe para a filha, porque o Código Civil diz parentes. Ele não fala qual é a hierarquia, se é na colateral, se é na horizontal, né? Na descendência ou na ascendência. Então a gente tem essa possibilidade aí. Mas tradicionalmente o que acontece? A pensão alimentícia ela ocorre quando há um divórcio, ou uma dissolução da união estável, ou uma separação de um casal, enfim. E aí aquele que não fica com a guarda vai ter esse ônus financeiro de pagar a pensão alimentícia. Tá certo? Mais ou menos por aí. O que a gente tem de algumas peculiaridades para observar para vocês? Caso aquele que paga a pensão alimentícia, venha a falecer, os sucessores terão a obrigação de pagar. Então tem isso. Infelizmente ou felizmente a pensão alimentícia não se extingue, né? A obrigação não se extingue com o falecimento da parte devedora, né? Com a parte que tem essa obrigação, tá? Então essa é a primeira peculiaridade que eu queria falar para vocês da pensão alimentícia. Duas, né? Parentes podem pedir alimentos, sucessor tem que continuar pagando em caso de falecimento, tá bom? Depois a gente tem o seguinte, caso o devedor de alimentos seja hipossuficiente, o que é hipossuficiente? O cara não tem grana, ficou comprovado nos autos que ele não tem dinheiro, que ele é insolvente, também é outro termo que se usa bastante para dizer que o cara é pobre, tá? Não tem como pagar a pensão alimentícia. Começa então a buscar na próxima geração, digamos assim, né, na ascendência, por exemplo, alguém que tenha solvência que possa pagar os alimentos. E aí a gente vai chegar naquilo que a gente chama de alimentos avoengos. Olha que nome bonito esse, avoengos. Os avós pagando pensão alimentícia para o seu neto daqui um pouco, porque o filho dos avós, no caso o pai da criança, é hipossuficiente, é pobre, é insolvente. Tá? Isso pode acontecer. Depois a gente tem o seguinte, alimentos gravídicos. Doutor, isso aconteceu, uma empregada de uma empresa que eu assessoro veio perguntar para mim, doutor, eu tô grávida, me separei, e aí o que eu posso fazer? Alimentos gravídicos, tem uma lei específica de 2008, se eu não estou enganado, que fala sobre isso. Tá grávida, tá comprovado que é aquele ali o pai, pode pedir pensão alimentícia. Entra com processo requerendo a pensão alimentícia, que sem problema algum vai ser deferido pelo juízo da infância e da juventude, enfim, da vara da família, do que vai conceder para ti esse teu direito. Enquanto grávida, não precisa esperar nascer a criança, tá certo? Beleza? Até quando se paga a pensão alimentícia? Em tese, prestem atenção, em tese até os 18 anos. Por que em tese? Porque se estiver estudando vai até os 24. Cuidado quem paga a pensão alimentícia, não para aos 18, vai se estiver estudando até os 24. E atingiu 18, não está estudando, ou atingiu 24 porque estava estudando, não para. Entra com um processo que se chama exoneração de alimentos. Cuidado, porque senão vai tomar
algum tipo de incomodação judicial em virtude dessa omissão no pagamento. Não tem mais o dever de pagar a pensão, entra com um processinho chamado exoneração de alimentos para conseguir finalizar esses pagamentos. Tem um outro detalhe, se a pessoa também for emancipada, aí também se encerra a necessidade de pagar os alimentos porque ela adquire caráter, digamos assim, de maior idade, né? De 18 anos. Então, se a adolescente tem 16 anos, foi emancipada pelos pais, não tem mais o porquê pagar a pensão alimentícia, mas aí entra lá com a ação de exoneração de alimentos, comprovando que não há mais essa necessidade. Certo? Belezinha? Vamos para o próximo tópico. Qual é o valor que o Código Civil diz que tem que pagar lá da pensão alimentícia? Essa é uma dúvida muito corriqueira. Não existe valor definido na legislação. Então a gente fica a cargo do quê? Das doutrinas. O que é uma doutrina? É um escritor que escreve sobre isso, Maria Berenice Dias, enfim, a gente tem inúmeros autores aí que escrevem sobre direito civil muito bem, inclusive direito de família, na verdade, e eles ensinam um pouco do que se tem que fazer. E a jurisprudência, o que é jurisprudência? Julgados reiterados sobre a mesma matéria. São decisões repetidas sobre a mesma matéria de vários juízes. Aqui em Porto Alegre o entendimento é de tal forma, lá em Sapucaia o entendimento é de tal forma, lá em São Leopoldo o entendimento é de tal forma, lá em Salvador do Sul o entendimento é de outra forma. Isso é jurisprudência, tá? Decisões dos juízes sobre a mesma matéria. A jurisprudência diz o seguinte: 30% sobre o salário mínimo nacional se tiver desempregado e se não constituir nova família. Ok? 30% sobre o salário mínimo nacional, se não tiver constituído nova família e se não tiver trabalhando. Se tiver trabalhando vai ser descontado em folha ali cerca de 20% mais ou menos. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque na hora de se definir o valor, os juízes vão analisar sempre o binômio chamado necessidade e possibilidade. Quem necessita receber, necessita quanto? Daqui a um pouco uma pessoa podre de rica. E quem tem que pagar, como é que é a possibilidade desse pagador? Daqui a um pouco o cara é pobre ou muito rico. Então os juízes vão analisar esse binômio e dali eles vão definir qual é o valor a ser pago a título de pensão alimentícia. Mas, repito, a jurisprudência, o entendimento majoritário, 30% em cima do salário mínimo nacional. Cada processo vai definir realmente o que vai acontecer sobre o valor da pensão alimentícia. Tá ok? Depois a gente passa para a guarda compartilhada. É algo muito singelo, apesar de ter muito alvoroço sobre essa temática. Gente, a guarda compartilhada não significa que a criança vai morar 15 dias na casa de uma pessoa, na casa do pai, e 15 dias na casa da mãe, e que por isso o pai não tem que pagar pensão e a mãe também não vai ter que pagar pensão e deu. Não. Não existe isso. A guarda compartilhada, ela diz respeito tão somente à tomada de decisão. Tomada de decisão. Tá? O que significa isso? O artigo 1582, 83 por ali do Código Civil, ele vai explicar exatamente o que é a guarda compartilhada. Existem 3 guardas compartilhadas, tá? 3 tipos. Uma já está fora, que é a alternada. Aí sim, 15 dias na casa de um, 15 dias na casa do outro, ou 10 dias, 10 dias, 10 dias, 10 dias. Ficava pipocando a criança. Qual era o prejuízo? A criança não criava um vínculo. Ela não tinha o ânimos de onde morava, não tinha o cheiro dela no lençol da cama dela, ela não tinha amiguinhos na rua, então isso era muito prejudicial para a criança. Acabou, não existe mais. Então hoje existe basicamente 2. A unilateral, que é a mais usada, e a guarda compartilhada. A guarda compartilhada ela vai ser aplicada se os pais não chegarem num acordo. E o juiz tiver que intervir, ele vai dizer, não, então tá, eu tô vendo que vocês dois querem realmente ficar com a criança, vocês têm capacidade de ficar com a criança, estrutura para ficar com a criança, então vai ser a guarda compartilhada. Significa o quê? Vai morar com uma parte, a outra parte que não mora com a criança vai pagar pensão alimentícia sim, mas com uma diferença. Toda tomada de decisão inerente à criança vai partir dos dois, do pai e da mãe, não só da mãe, por exemplo, que normalmente fica com a criança, ou não só com o pai, vai partir dos dois. Por exemplo, pagou a pensão alimentícia. E aí, vamos botar um convênio médico para essa criança, sim ou não? Os dois vão decidir. Se for decidido sim, vamos dois pesquisar qual vai ser o melhor convênio. Não fica só a critério de uma das partes. Os dois vão tomar a decisão e tem que levar em conta o melhor interesse da criança. Mas aí, tá, guarda compartilhada, onde é que ela vai morar? Aonde se entender o melhor interesse da criança. O exemplo clássico que os livros nos ensinam é o seguinte: aonde a criança tem amiguinhos na rua, por exemplo. Lá ela vai morar. O domicílio da criança na guarda compartilhada é aquele em que atende as necessidades da criança e os interesses da criança,
não é do pai e da mãe. As brigas de pai e mãe tem que ficar de fora nesse momento. São os interesses da criança. Tá ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra falar. Não, era isso. Tá, gente? Fechamos 10 minutos de vídeo, eu achei que ia ser um pouquinho menos hoje, infelizmente não deu. Agradeço a atenção de vocês, peço desculpas porque deveria ter postado ontem e não consegui postar. Se gostaram, compartilha, dá um clique aí no gostei, te inscreve no canal, interessante isso aí também para receber as notificações e tal, né? E vamos adiante, vamos tocando aí, tá? Um bom resto de semana para todo mundo. Qualquer dúvida, tem aí o meu contato, meu e-mail, meu telefone. Eu estou à disposição para ajudar vocês naquilo que for possível, tá certo? Obrigado, bom resto de semana, como eu disse. Deus abençoe vocês e até logo.